Iniciamos a temporada que vai expor a instabilidade global que a gente está vivendo, mas que até então estava sendo empurrada para debaixo do tapete. Essa temporada também expõe que os acordos feitos nos últimos tempos foram feitos de forma desonesta, através do ocultamento de informações importantes que não vão ficar mais escondidas. Esse é o tipo de temporada que faz a gente repensar a nossa vida e olhar para o caos e pensar: será que eu preferia continuar ignorante? Bom, mas já que não tem como fugir, fica comigo até o final que eu vou te guiar por todos os movimentos astrológicos da temporada de Escorpião de 2025. E se você não me conhece, oi, eu sou a Isa, trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e aqui, no Caminho da Eremita, eu transformo os movimentos do céu em direcionamento prático aqui na Terra. E se autoconhecimento faz parte do seu caminho, você tá no lugar certo. Então já se inscreva no canal para não perder as previsões semanais e também os conteúdos sobre astrologia, sem misticismo barato, tá? Sem estereótipo, só o céu lido com seriedade. E na quinta-feira, dia 23, bem no comecinho da madrugada, a gente tem o Sol entrando aqui no signo de Escorpião, representando o momento onde o astro-rei entra no território das sombras. O Sol, que é sinônimo de luz, de vitalidade, daquilo que a gente enxerga, penetra os seus raios nas profundezas, no subsolo. Então é um período onde, no plano geral, sempre vai estar falando de questões que saem do subsolo e recebem essa luz solar e, portanto, a gente enxerga. Não são questões novas, são questões que sempre estiveram lá e a gente não estava enxergando. Mas o Sol em Escorpião representa essa capacidade de percepção, de ler as entrelinhas, de captar aquilo que não está sendo dito e compreender o que ninguém quer dizer. Mas é claro que esse é um panorama muito genérico, olhando apenas para a passagem do Sol em Escorpião, e agora a gente vai entender quais são os principais aspectos da temporada para entender, de fato, qual que é a dinâmica que envolve essas informações ocultas. E já no dia 24, o primeiro dia praticamente da temporada, a gente tem o Sol em Escorpião fazendo uma quadratura com Plutão em Aquário. É a briga entre os submundos, porque estamos falando de Escorpião, o território daquilo que está escondido, e estamos falando de Plutão, Hades, o deus do submundo, das estruturas ocultas. Como estamos falando de Plutão em Aquário, estamos falando das estruturas ocultas sociais. E Sol representa aqui também as figuras de poder e autoridade, então a gente vê claramente um embate entre líderes, governo e as estruturas ocultas que manipulavam tudo até então. E aqui é um paradoxo, não sei se essa seria a palavra, mas é algo interessante da gente pensar, que é o seguinte: enquanto as estruturas ocultas sociais de manipulação de poder das massas agem ao seu favor, até então tá tudo bem, tá tudo certo para você. Só que o Sol entrando aqui em Escorpião mostra essa percepção de que essas estruturas também jogam contra você. Então é um momento onde líderes, figuras de autoridade que achavam que estavam no domínio, que achavam que estavam no controle, no poder, percebem que também não passam de peões num jogo muito maior que eles mesmos. É o colapso de um sistema que começa a se mostrar muito maior do que aqueles que iniciaram o sistema em primeiro lugar. Há a percepção de que o sistema favorece quem favorece a ele. Não existem favoritos, não existem aqueles que comandam o tempo todo, embora tenha se criado uma narrativa muito bem estruturada para que se acreditasse nisso. E no dia 29, a gente tem uma mudança de signo justamente de Mercúrio. Mas uma coisa que é interessante a gente perceber é que quando a gente falava de Mercúrio em Escorpião, a gente traz muito essa noção do que estava oculto, de perceber o oculto. Então a gente sai de um signo da noite, digamos assim, e entra num signo de fogo, da expansão. Então, se de um lado aqui em Escorpião a gente tinha a contenção, o esperar para agir, o receio, a estratégia, aqui a gente tem a explosão, o colocar a boca no trombone. É como se o momento agora de virar público tivesse chegado, sabe por quê? Além da saída, né, das sombras escorpianas entrando no fogo aqui de Sagitário nesse mesmo dia, a gente tem Marte, representante da ação, que está extremamente fortalecido em Escorpião e fala muito sobre saber quando agir, agir com estratégia. Faz um trígono justamente com Saturno, que é Marte representa saber quando agir, e Saturno traz essa questão da sabedoria, da estrutura, de
estruturar a ação. Então, no mesmo dia onde Mercúrio, representante das trocas, das tratativas, das negociações, sai das sombras, entra num signo que, na verdade, é conhecido pelo sincericídio, por falar mesmo. No mesmo dia onde o planeta da ação, que representa o momento certo de agir, faz um trígono com Saturno, mostra que muito das estratégias que estavam sendo desenvolvidas em silêncio encontram o momento certo de agir. E são estratégias e são ações que foram muito bem estruturadas. Então a gente tem um auê, um chacoalhão aí nas relações internacionais, ainda mais que esse Mercúrio recém-entrado em Sagitário faz uma oposição direta com Urano em Gêmeos, falando de novo da mídia, dos sistemas de informação. Então eu de fato acredito que é um dia onde vamos ver muitas exposições de processos que já estavam sendo desenvolvidos por debaixo dos panos. Agora esses processos são expostos e que recaem muito sobre as figuras de poder e autoridade que a gente viu que foram desafiadas diretamente pelo sistema. Essa narrativa é mais fortalecida ainda quando a gente vê Vênus aqui no dia 2 de novembro, a representante dos acordos diplomáticos, fazendo uma quadratura, uma tensão com Júpiter em Câncer. Ambos estão fortalecidos, tá? Então indica que há sim um desejo, uma tentativa, existem acordos, negociações acontecendo. A gente já tá vendo, né, que toda essa questão de tratado internacional de acordo tá muito em evidência. Então, há esse desejo, né, com essa Vênus aqui super fortalecida, há o desejo pela harmonia, pelo equilíbrio, pela paz, mas, como já vimos, muitas movimentações ocultas que foram expostas agora recaem justamente nessa tentativa de chegar em acordo em diplomacia. Por enquanto, estávamos falando de uma diplomacia muito frágil, porque ela não estava sendo honesta. Essas negociações em rumo, né, em prol da diplomacia, estavam escondendo muitas cartas no jogo, cartas essas que foram expostas e que, como consequência, né, atrapalham muito o chegar no acordo. Porque principalmente essa questão da proteção territorial com Júpiter aqui, né, fala muito dessa questão da ligação com a pátria. Mostra que, poxa vida, eu achei que você estava do meu lado, eu achei que você estava querendo me ajudar, mas agora que você colocou suas cartas na mesa, tá ameaçando o meu território. Aí eu não vou deixar. E aí entra em combate direto com essa questão da diplomacia, que não vai dar. Tem certos acordos que não vai dar para chegar. E no dia 4 de novembro, a gente tem Marte entrando em Sagitário. Então, até então, Marte, representante da ação, da guerra, da defesa, do ataque, estava aqui em Escorpião, representando esse momento de saber a hora certa de agir, essa estratégia, essa percepção. E agora sai do seu domicílio noturno e entra em Sagitário, um signo de fogo que tem como característica principal a expansão. E não à toa, a gente viu também esse combate entre Júpiter em Câncer e Vênus em Libra, porque se agora a ação está voltada à expansão do território, como consequência, a defesa de território também é acendida. E claro que vai conflitar com essa questão diplomática. Então, se você quer expandir seu território, eu vou defender o meu, não quero acordo com ninguém. E Marte também, ao entrar aqui em Sagitário, faz oposição com Urano em Gêmeos de novo, a ruptura dos sistemas, o caos nos meios de comunicação. E uma coisa que me chama muita atenção é que a lua cheia dessa temporada vai ser justamente aqui em Touro, representante do setor financeiro, em oposição direta, né, com esse Sol em Escorpião aqui representando, né, esse desafio, essa perda de força financeira das figuras de autoridade. E a gente vai ter outra mudança que aponta para isso, que a gente vai falar já já, porque é daqui a alguns dias, né, dentro dessa viagem pelo tempo futuro que a gente está fazendo. Mas o fato da lua cheia dessa temporada ser em Touro me chama muito a atenção para as consequências financeiras dessas crises no sistema, nessas crises da diplomacia ou da ausência de diplomacia, da ausência de acordos, dessas brigas entre expansão e defesa de território. Então, marca muito as consequências, tanto na parte financeira de ação, bolsa de valores, dívidas internacionais, mas também na questão da fome. Touro fala muito da questão do alimento também. E aí, logo no dia seguinte, a gente tem a lua cheia no dia
dia 5 de novembro, no dia 6 de novembro, a gente tem a Vênus, representante justamente dos acordos, da diplomacia, entrando em Escorpião, que é um território onde ela está muito enfraquecida, ela está exilada, então a gente tem uma perda de força muito grande das questões diplomáticas. Enquanto Vênus passou aqui por Libra, né, representou muito um momento de diplomacia, mas a gente vê que era uma paz muito aparente, uma tentativa de diplomacia a qualquer custo, mas que não foi feita com base honesta, com clareza. E quando tudo foi por ventilador, a diplomacia também sentiu o impacto. Então, todos os acordos, tratados feitos nessa época podem não se manter, ainda mais com a Vênus entrando aqui em Escorpião. E no dia seguinte, a gente tem o quê? No dia 7, aquela coisa que eu falei pra vocês, que a gente já ia falar, que é a volta de Urano para Touro novamente. Então, a gente teve uma lua cheia em Touro representando essas questões financeiras. Agora, a gente tem Urano, que é disruptivo, que rompe onde ele está passando em Touro. Ele volta para Touro. Ele passou muito tempo por Touro, então a gente viu muitas mudanças no cenário econômico. Quando passou aqui para Gêmeos, toda essa questão disruptiva foi muito focada nas questões de comunicação. E agora, voltando para Touro, retrógrado, né, reforça muito essa questão de agora vamos fechar um ciclo de chacoalhão, de ruptura nas formas de sustento até então, nas questões financeiras, nas questões de alimentação, de agricultura, tudo isso é impactado. E quando a gente olha para esse cenário global, tanto pelo olhar astrológico das posições do planeta, quanto com o nosso olhar perceptivo de ver de fato o que está acontecendo na vida real, a gente consegue entender o porquê desse impacto. É uma consequência da dinâmica global, não é um problema isolado. Todo esse colapso financeiro que a gente pode ver tem ligação com esse colapso dos sistemas, o colapso dos líderes, o colapso da diplomacia como um todo. Ainda mais que aqui no dia seguinte, no dia 8, a gente tem a Vênus super enfraquecida, né, brigando justamente com Plutão. Vocês lembram, né, o que falamos sobre Plutão? Os sistemas ocultos de poder, ou seja, é a briga direta desses sistemas com a diplomacia. E entra muito naquilo que eu falei da criatura sendo maior que o seu criador. Um sistema que foi cuidadosamente desenhado por figuras ali no poder, acaba se voltando contra essas próprias figuras. É como se ele ganhasse vida própria. E agora ele desafia, ele bate de frente com essa questão da diplomacia. Tipo, não vai ter diplomacia, não. Não vai ter acordo, não. Vocês não me usaram por muito tempo para tentar dominar uns aos outros, pois agora eu quero ver o caos. Eu quero ver vocês tentando recuperar o poder a qualquer custo, porque Escorpião fala muito dessa questão do poder, da ameaça, e Vênus entrando aqui, perdendo a força diplomática, ela perde a força justamente por uma tentativa de recuperação de poder. E com o Sol aqui, mostra que quem tenta recuperar o poder é a figura de autoridade, é o líder, é aquele visto como o líder de todos, que agora é desafiado pelo próprio sistema, que se não foi criado por ele, foi incentivado e alimentado por ele, agora joga, né, contra essa figura de autoridade que está aqui também em Escorpião, junto com essa Vênus enfraquecida. É que no dia 9 de novembro a gente tem Mercúrio, representante das trocas, tratado, comércio internacional, iniciando o seu movimento retrógrado, ou seja, não tem acordo mesmo. Pautas antigas podem até retornar, acordos que um dia foram fechados, desfeitos, voltando para a conversa, voltando para a mesa de negociação, fica num vai e vem, mas nada se resolve. E no dia 11 de novembro, Júpiter também inicia o seu movimento retrógrado, mostrando que tudo isso que retorna tem a ver também com essas questões de território. Então, talvez acordos de cessar-fogo estejam sendo revistos, toda essa questão de ameaça, de defesa de território, volta para as mesas de negociações. São assuntos que até então eram considerados encerrados, mas agora retornam, mas não retornam para ser finalizados de maneira pacífica, porque como a gente já viu, Vênus, que é a representante dos acordos, está debilitada num signo que fala da ameaça, da defesa, do medo. Então, assim, assuntos voltam, mas eles não serão resolvidos. E no dia 19 de novembro a gente tem Mercúrio saindo de Sagitário, voltando para Escorpião. Então se volta para aquela postura de não vou falar, não vou entregar o jogo. Então depois que tudo foi bagunçado, todo mundo volta para aquela postura de tô na mesa de negociação, mas eu tô guardando minhas cartas na manga. Não vou colocar minhas cartas na mesa, tô na observação. É aquela desconfiança, inclusive entre
anteriores aliados. Então, todo mundo tá desconfiando de todo mundo aqui. E Mercúrio, e não só Mercúrio, que acabou de voltar para Escorpião, mas também a Lua, que tá em Escorpião nesse dia também, o Sol em Escorpião nesse dia, toda essa galera em Escorpião faz uma oposição com Urano em Touro. Então, de novo, mostra-se as consequências financeiras desse jogo de desconfianças. É como se não existissem mais aliados, como se você não soubesse em quem confiar e, como consequência, em quem depositar a sua confiança financeira, inclusive. Então, é um colapso geral da economia. No dia 20, a gente tem a lua nova também. Então, tudo isso acontece no momento de lua nova. Então, é um novo ciclo que começa dentro de um cenário de instabilidades econômicas e políticas. Outro ponto que a gente vê aqui nesse momento da lua nova é que Mercúrio também está combusto pelo Sol, ou seja, extremamente enfraquecido. Então, esse novo ciclo, além das instabilidades, deixa muito claro, muito nítido que a troca, a conversa não vai existir de forma pacífica. Ou não vai existir de nenhuma forma, porque ninguém quer entregar o jogo, ninguém quer ser o primeiro a falar. E se existir, vai ser um jogo de acusações, sabe? De medos também, de posturas defensivas. Só que além da oposição com Urano, né, que mostra essa ruptura nas questões econômicas, o Sol também faz um trígono com Netuno, de novo representando as névoas, o engano, as ilusões. Então, além de ser um novo ciclo que começa num terreno instável, ele começa num terreno encoberto de névoas. Ninguém sabe em quem confiar, em quem acreditar, quais informações são verdadeiras. Nesse mesmo dia, no dia 21, o Sol entra aqui em Sagitário, finalizando a temporada de Escorpião e iniciando uma temporada sagitariana que coloca mais em evidência ainda as questões internacionais, de expansão de território, as questões também legais, né, do sistema legal, de conhecimento, enfim. Essa é uma conversa que a gente tem no próximo mês, no próximo vídeo de temporada solar, mas que claramente o céu já mostra pra gente que é uma narrativa que vai continuar se desenvolvendo em cima dessas mesmas questões, desse mesmo terreno instável e nebuloso. Bom, então terminamos a análise da temporada de Escorpião, entendendo o verdadeiro colapso que pode vir a acontecer, um colapso global em relação às trocas internacionais, acordos e tudo mais, mas a pergunta que eu te faço é: qual colapso será que vai acontecer na sua vida individual? Quais são as verdades ocultas? Quais são as coisas que você estava se negando a enxergar até agora, que vão vir à tona para você não vai conseguir fechar os olhos para isso e vão abalar as estruturas e os sistemas dos quais você se apoiava? Você está pronta para deixar os raios do sol iluminar as sombras que você lutou tanto para manter escondidas até então? A gente se vê no próximo vídeo e lembre-se que toda travessia começa dentro.